Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Sou Gabriela Denadai, superintendente de estratégia do cliente no Itaú BBA. Gostaria de agradecer o público aqui presente hoje pela participação nesse que deve ser o primeiro de uma série de eventos que o banco pretende organizar sobre Open Banking. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui conosco Otávio Damaso, diretor de regulação do Banco Central, Marcos Cavagnoli, diretor de Digital Cash Management Open Banking do Itaú, e Moisés Nascimento, diretor de Dados e Analytics do Itaú. A ideia aqui é que a gente faça um painel para tentar tangibilizar um pouco para os nossos clientes como que essa importante mudança regulatória no mercado financeiro brasileiro pode impactar o dia a dia desses clientes e a relação dos clientes com os bancos. Para começar esse papo aqui com vocês hoje, eu gostaria de passar a palavra ao Damaso. Damaso, obrigada novamente aqui pela sua participação no nosso evento. Fica à vontade para a sua explanação. Ok, então, muito obrigado, Gabriela. Obrigado, Marcos. Obrigado, Moisés. Obrigado a todos que estão nos acompanhando hoje. Inicialmente, eu queria agradecer muito o convite para participar desse webinar e, ao mesmo tempo, parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que é um assunto super importante para o desenvolvimento do sistema financeiro, para atender às demandas e interesses da sociedade, que quer cada vez um sistema financeiro mais eficiente, mais do que o sistema financeiro nacional e com produtos cada vez melhores também. Entendeu? Então, aqui eu vou fazer uma explanação rápida, colocar alguns pontos principais e deixar bastante tempo depois para a gente discutir no Q&A lá, para a gente poder aprofundar em temas específicos que vocês e o público tenham mais interesse em discutir. Bem, enfim, o Banco Central ele entrou nessa jornada do Open Banking por vários objetivos, mas eu diria o seguinte, que o principal objetivo que a gente vê com essa agenda do Open Banking é aumentar a eficiência do sistema financeiro. E quando a gente fala de eficiência do sistema financeiro, a gente fala em todas as suas dimensões, na parte de competição, na parte de melhores produtos e serviços, na parte de inclusão, que esse é um gap que a gente tem ainda muito grande no Brasil. Até no primeiro auxílio emergencial, ano passado, viu a quantidade de brasileiros que ainda estão fora do sistema financeiro. E aqui eu poderia relacionar vários outros objetivos. Então, eu sempre gosto de falar que, sim, o principal objetivo do Open Banking é eficiência em todas as suas dimensões, ok? E é curioso, porque quando a gente olha na experiência internacional, nem sempre o foco da implementação de Open Banking é eficiência, competição, às vezes ele tem objetivos distintos, né? E, do meu ponto de vista, eu acho que o Brasil acabou optando por ter um objetivo até mais amplo, que abarca todos os outros objetivos, é mais audacioso também, mas é compatível com o que a gente vê o futuro do sistema financeiro. Então, é um processo quase que inevitável. Quem não está indo nessa direção, nesse momento, em algum momento vai ter que ir, talvez atrasado, e isso pode ser prejudicial para as próprias instituições incumbentes, ok? E quando a gente fala de Open Banking, tem vários pontos que a gente pode caracterizar o Open Banking, mas eu gosto de mencionar um principal, que a sua essência está na informação do cliente, pertence ao próprio cliente, ok? Essa informação, o cliente precisa ter o poder de fazer o que ele quiser com essa informação. Se ele identificar que essa informação, o compartilhamento dessa informação pode beneficiá-lo em algum aspecto junto a outra instituição financeira, e quando eu falo instituição financeira aqui, eu vou estar sempre falando de instituição financeira e também instituição de pagamento, ele vai ter o direito de compartilhar essa informação com os demais participantes do ecossistema. Se a gente voltar 10, 15 anos atrás, existia um consenso, quase que um consenso dentro
segmentos financeiros e não financeiros, que a informação pertencia à instituição. Tá? Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. De uns 10 anos para cá, esse processo foi evoluindo, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que temos hoje aqui no Brasil, mas em outros países também foi implementada, acabou invertendo essa lógica e falando, não, o dado pertence ao cidadão, ele tem o direito sobre a propriedade daquele dado. E, concomitantemente a esse processo de reinterpretação de quem é o detentor dessa informação, que a gente viu que vários modelos de negócio, primeiro nos segmentos não financeiros e agora no segmento financeiro, no Brasil e ao redor do mundo, começaram a olhar cada vez mais o dado para modelar o seu modelo de negócio. Tá? Então, eu volto ao ponto, a essência do Open Bank aqui é o dado pertence ao cliente, ao consumidor, e ele tem o direito de usar. A gente pode caracterizar também o Open Bank como a padronização da forma como você compartilha esse dado. Tá? Mas eu acho que isso é um segundo passo, é uma solução tecnológica para atender o primeiro ponto, que é a essência daquela informação. E foi nisso que a gente trabalhou, e aí tem toda uma complexidade atrás desse processo que a gente vem discutindo, tanto na concepção do que seria o Open Bank no caso brasileiro, quanto na sua implementação, mas é sempre olhando para esse objetivo, fazer o dado fluir de uma forma mais fácil entre as instituições financeiras. O projeto do Open Bank no Brasil, eu diria que a gente começou a discutir ele em 2016, 2017, concomitantemente ao movimento que aconteceu na Europa e principalmente no Reino Unido. Naquele momento, a gente se deu o direito de esperar um pouco para entender como que o processo iria evoluir lá fora. Isso foi super importante, porque a gente se engajou em conhecer, desde o início, as discussões que estavam ocorrendo nesses países, principalmente no modelo inglês. A gente sempre fala que o modelo do Reino Unido é a principal referência que a gente tem. E quando foi no final de 2017, 2018, o Banco Central falou, não, essa é a agenda, a gente quer tocar essa agenda, a gente vê muito valor nessa agenda e vamos seguir em frente com essa agenda. Até aí começou todo um debate junto à sociedade, junto às instituições financeiras e na construção do nosso modelo. E, como eu mencionei, o nosso modelo é um modelo bem amplo. E, em 2019, nós colocamos a regulamentação em consulta pública. Em 2020, a gente recebeu, durante esse processo de consulta pública, a gente recebeu inúmeras sugestões do mercado e de vários stakeholders interessados no assunto, e em maio do ano passado, a gente, mesmo durante um período de pandemia, a gente publicou o regulamento, a regulamentação completa do Open Bank. E, dentro dessa regulamentação, a gente estipulou que a implementação do Open Bank no Brasil se daria em 4 fases. Okay? A primeira fase, que inclusive já está em vigor, é uma fase na qual a gente pede que as instituições financeiras, a gente, na verdade, obriga que as instituições financeiras disponibilizem de uma forma muito mais granular, detalhada, com estatísticas, informações sobre ela própria e sobre os produtos e serviços que ela oferece. Ok? Isso é super importante para dar base, inclusive, para as outras etapas do Open Bank. Por exemplo, se eu sou uma instituição incumbente ou sou uma instituição novata, inovadora, que está querendo contestar o status quo, eu preciso entender como que as outras instituições financeiras oferecem aquele produto, serviço para os seus clientes. No Open Bank fase 1, isso é possível.
eu vou conseguir identificar exatamente como cada instituição financeira, ela oferece aquele produto, qual é o preço, qual é a estratificação daquele preço daquele produto, ou taxa de juros, e eu vou conseguir identificar assim, não, realmente, o cidadão ele não está sendo bem atendido ainda aqui, mas aqui ele já está bem atendido, então vale a pena eu explorar esse caminho A aqui, que é onde eu acho que eu posso oferecer um produto e serviço melhor do que as demais instituições financeiras estão oferecendo. Então, essa fase já está em vigor, ela começou a funcionar em fevereiro, e esses dados já estão disponíveis para a sociedade, e o que a gente tem de expectativa, o que a gente tem visto é o seguinte, vários players do mercado e aqueles que estão desejando entrar, ofertando novos produtos, estão começando a olhar essas informações e analisar em algum momento as soluções vão começar a aparecer. A segunda fase, que entra em vigor em 15 de julho, eu diria que a principal fase é o momento no qual eu vou, que o Open Banking vai começar a permitir que o cidadão compartilhe as suas informações dentro do ecossistema do Open Banking, ok? E aqui vale vários esclarecimentos, né? Primeiro, como que a gente definiu o ecossistema do Open Banking? A gente definiu o ecossistema do Open Banking como as instituições que são reguladas e supervisionadas pelo Banco Central. Foi uma opção nossa fazer isso. Em outros países, eles optaram por fazer um negócio mais amplo, mas no Brasil a gente optou por delimitar as instituições reguladas e supervisionadas até para um maior controle da qualidade e da integridade dessa troca de informações no âmbito do sistema financeiro. Então, o Banco Central vai estar olhando esse processo, vai estar acompanhando e vai ter condições de aperfeiçoar e corrigir questões que possam aparecer desse sistema. Inclusive, o poder de punir se houver algum desvio em relação à questão definida na regulamentação, né? Mas tem um detalhe, ao passo que a gente delimitou o ecossistema às instituições reguladas e supervisionadas, a gente também se abriu, se predispôs a ampliar o leque, o perímetro regulatório. Isso, de certa forma, o primeiro passo que a gente fez nessa direção foi a própria criação dos iniciadores de pagamento, que são instituições específicas que vão fazer parte do ecossistema, mas de uma forma diferente das demais que já fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, como são as IPs e instituições financeiras. E se surgir algum outro tipo de instituição que faça sentido participar do ecossistema, mas que não esteja hoje dentro do perímetro regulatório, a gente está aberto a fazer esse processo de revisão do nosso arcabouço regulatório e, eventualmente, ampliar para que ela entre e para que ela traga benefícios para a sociedade através do Open Banking. E aí vem a fase 2. A fase 2 vão estar participando todas as instituições supervisionadas e reguladas pelo Banco Central e, como eu disse no início, na fase 2 que o cidadão vai poder permitir o compartilhamento dessas suas informações com o terceiro, ok? Agora, diferente até do cadastro positivo, aqui, no caso do Open Banking, essa informação só vai ser compartilhada se o cidadão conferir uma autorização explícita para aquela informação fluir da instituição A para a instituição B, ok? Pelo tempo específico, naturalmente, almejando se ele identificar que aquilo vai trazer algum benefício para ele, ok? Isso é super importante, é o cidadão que vai ter que dar um início para essa autorização. E esse foi um ponto que a gente aprendeu muito com a experiência de outros países e, principalmente, a experiência do Reino Unido.
Quando o Reino Unido começou com o Open Banking, se eu não me engano, em 2019 ou 2018, o que eles identificaram logo no primeiro momento foi que a jornada do cliente que queria participar do Open Banking, ela estava meio difícil, com muitas etapas para o cidadão dar o seu consentimento, com muitos alertas inapropriados, no qual o cidadão chegava no meio do processo, ele acabava desistindo porque o processo era muito difícil, então ele não queria participar. E isso foi uma das principais experiências que a gente aprendeu no Reino Unido, como eu disse. Isso a gente trouxe para a nossa regulamentação e vai trazer principalmente para o nosso processo de supervisão da implementação do Open Banking. Então, a jornada tem que ser simples, rápida, segura, mas ela tem que ser friendly para o cidadão que quer entrar. Lembrando que aqui no caso brasileiro, a gente também delimitou aquilo dentro do ecossistema. Então, a gente traz isso, impõe maior segurança também para esse processo. Mas a jornada precisa ser simples, e esse é um ponto que está na nossa regulamentação, o mecanismo que a gente implementou lá, e vai estar também como tema prioritário no nosso processo de supervisão da implementação do Open Banking. Superada a etapa 2, que está prevista para 15 de julho, 15 de julho agora, vem a etapa 3, na qual a gente agrega o iniciador de pagamento, tá? Então, você vai poder iniciar o processo de pagamento numa instituição não financeira, e aí tem a figura do iniciador de pagamento, que pode ser uma figura própria ou mesmo uma instituição financeira já presente no SFN, né? E a gente também inicia o processo de encaminhamento de proposta de crédito, que é outra facilidade, eu diria até outra inovação que a gente traz para o Open Banking no modelo brasileiro, que a gente não observa em outros países. E, por fim, em dezembro, a gente entra com a quarta etapa desse processo de implementação do Open Banking, na qual a gente agrega outros produtos e serviços, como operações cambiais, questões de seguros, previdências, e aí, até o final de 2021, a gente tem, o que a gente diria, concluída a implementação do Open Banking no Brasil. Só que esse processo de implementação, ele se conclui agora em 2021, mas o Open Banking, ele é um ser vivo, ele vai ter uma dinâmica própria. O que a gente está implementando agora é dando start para essa plataforma, para essa funcionalidade funcionar no Brasil, mas ao longo dos próximos anos, naturalmente, outros aperfeiçoamentos na regulação, na infraestrutura do Open Banking vão ser necessários, conforme a própria evolução do mercado, e a gente vai adaptando esse processo ao longo do tempo. Então, essa, eu diria assim, não vou falar uma primeira etapa, mas é a etapa de implementação, mas ele, naturalmente, ele é um ser vivo e ele vai continuar se desenvolvendo pelos próximos anos, ok? Eu diria que o fato da gente ter observado, estudado a experiência internacional, ele trouxe vários benefícios para o modelo que nós estamos adotando aqui no Brasil. Ele é um modelo mais amplo, ele corrigiu falhas que foram observadas em outros países, como a questão de jornada de experiência. E o que a gente vê, por exemplo, no próprio caso inglês agora, e as conversas que a gente tem com os reguladores ingleses, é que o que a gente está implementando agora aqui no Brasil, o Reino Unido está já num projeto de fazer a segunda fase de implementação deles lá. Então, eles estão indo para o que eles chamam de Open Finance, e na verdade, nosso Open Banking ele já é, de certa forma, um Open Finance, porque vários dos componentes ou dos aperfeiçoamentos que eles estão agregando à regulação deles lá, na nossa já está presente, e a gente já começa com um escopo maior e mais abrangente, e eu diria mais eficiente.
Então, faz parte desse processo. Geralmente, quem é o primeiro a criar, depois ele tem que se adaptar, porque quem vem depois vem evoluindo, e é o caso que a gente está implementando aqui no Brasil. Para concluir aqui a minha fala, e depois a gente partir para o debate, no Banco Central, e eu acho que na sociedade como um toda, a gente tem grandes expectativas em relação a essa agenda. Essa agenda é uma agenda que se conecta muito com outras iniciativas do Banco Central, a principal delas é o PIX, ok? Mas acho que tem alguns pontos que são importantes a gente mencionar. Primeiro, eu acho que ele vai começar a fluir, a aparecer novos modelos de negócio baseados já no Open Banking a partir do segundo semestre. O que a gente viu no Reino Unido, a gente espera que ocorra aqui, no caso brasileiro, que as principais inovações comecem de uma forma mais intensa pelo lado das pessoas jurídicas, das empresas, das pequenas empresas, né? E que o desenvolvimento de soluções do lado das pessoas físicas ele ocorra e a adesão da pessoa física demore um pouco mais, mas seja crescente, ok? Então, se a gente for daqui 1 ano, 2 anos, conversar sobre o MPEN, minha expectativa, e pelo que a gente tem conversado com o mercado, inúmeras soluções vão aparecer envolvendo as instituições financeiras, as instituições de pagamentos e os clientes PJs, as corporações, sejam as corporações de pequeno, médio, grande porte, seja soluções com intermediários no meio, mas visando pessoas jurídicas, e, naturalmente, na esteira também vão vir soluções para pessoas físicas, para as famílias também. Agora, é natural também que o crescente das soluções para pessoas físicas, para a família, é o que vai chamar a atenção da grande sociedade, é o que dá muita visibilidade também junto à imprensa, junto à sociedade, porque é o dia a dia, no meu caso, do Marcos, do Moisés, da Gabriela, todo mundo usando, e você vai conversando da empresa, isso não aparece tanto. Então, voltando, os dois vão evoluir de uma forma significativa nos próximos anos, mas eu acho que as principais grandes soluções, num primeiro momento, vão ser focadas nas grandes corporações. Agora, uma coisa é certa, se a gente olhar o sistema financeiro daqui a uns 5, 10 anos e olhar o que era o sistema financeiro em 2020, 2021, a gente vai ver um grau de transformação brutal. E alguns até vão se questionar, como que funcionava esse negócio há 10, 15 anos atrás. É o mesmo questionamento que a gente faz quando a gente olha o sistema financeiro na década de 80, quando você só transacionava cheque, você não tinha transferência no mesmo dia, a compensação às vezes demorava vários dias, você não tinha grandes informações. Então, eu tenho quase certeza, na verdade, eu tenho certeza que daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e vai ver como que mudou o sistema financeiro. E essa transformação, ela vai passar com uma integração muito grande com tecnologia, com a entrada definitiva do 5G aqui, a internet da coisa, acoplada com a questão financeira, vai virar uma realidade. A gente tem visto isso em outros países, a gente tem visto isso em várias propostas de modelo de negócio. Então, eu não sei exatamente como vai ser daqui a 10 anos, mas tenho certeza que vai ser bem diferente do que é hoje e que a gente vai questionar como que a gente vivia com o sistema financeiro, como a gente tem hoje, daqui a 10 anos. Só para concluir, alguém me falou, então estou dando crédito para esse alguém, eu não lembro quem me falou isso, que cabe até alguma semelhança do Open Bank com a internet.
com algumas diferenças. No início da internet, você não sabia muito bem para que ela servia, alguns falavam que ia ser uma troca servia muito para troca de paper entre as duas universidades, e tem várias soluções, inclusive o próprio governo lá de informações. Passado aí 30 anos, não sei quanto tempo tem a internet já, a gente olha para a nossa sociedade em todos os seus aspectos, econômico, financeiro, social, político, tudo. A gente fala assim, como podia existir uma sociedade sem internet? O que seria de nós, hoje, com esse problema da pandemia que a gente está vivendo, se não fosse a internet, a gente poderia estar fazendo aqui um webinar e trocando informações, todo mundo podendo trabalhar de casa com a mesma produtividade. O Open Bank é muito parecido com o início da internet, com uma grande diferença. Se a gente for para o debate aqui agora, e se vocês forem conversar com vários parceiros de vocês e vocês próprios, vocês vão ter já inúmeras soluções desenhadas a partir do Open Bank, coisa que lá na internet, no início da internet, não se tinha. Mas hoje, no Open Bank, você já tem inúmeros modelos de negócio já preparados para, assim que o Open Bank começar a funcionar, você implementar. Entendeu? Então, essa é a grande diferença, apesar da grande similaridade em relação à origem dela. Então, Marcos, Moisés e Gabriela, são esses pontos que eu gostaria de colocar e estamos abertos aí para o debate. Obrigado. Bom, obrigada, Damaso. É sempre muito mais esclarecedor se ouvir direto do regulador as particularidades e as inspirações aqui que vocês usaram para construir esse arcabouço novo que, como você disse, tem tudo para causar uma grande revolução, né, no mercado financeiro aqui no Brasil. A gente até queria aproveitar para falar para o pessoal que está assistindo a gente, mandar as perguntas no chat, que a gente está tentando formular as perguntas aqui ao vivo a partir dos comentários, das perguntas que o pessoal está mandando, e o que a gente não conseguir, a gente pretende responder depois, fazer um relatório para as pessoas terem as respostas. Mas aqui já começando, Damaso, que você deixou muito claro os benchmarks internacionais, né, que vocês usaram para construir, citou várias vezes aqui a Inglaterra como uma referência. Nessa linha, se puder contar um pouco para a gente qual que é a expectativa do Banco Central em termos de adesão nessa lógica das PJ, pensando aqui no universo das PJs, das empresas, né? Então, qual que é a expectativa de vocês, das empresas, aceitarem essa disponibilização dos dados, né? De que nível de adesão que vocês imaginam que aconteceria? E se puder falar um pouco também de qual foi o objetivo do Banco Central ao criar o iniciador de crédito, uma vez que é uma figura que não estava prevista nesses benchmarks que vocês usaram ao construir o arcabouço aqui brasileiro. Ok. Bem, o que a gente constatou tanto na experiência internacional, quanto também da nossa percepção e das conversas que a gente tem com inúmeros no mercado, e aí, quando eu falo fintech, eu estou falando de fintechs que já fazem parte aqui do nosso ecossistema, como fintechs que são não financeiras, são empresas que fornecem soluções para o sistema financeiro. O que a gente percebe assim, que há uma grande avenida a ser explorada nessa relação entre as instituições financeiras e as pessoas jurídicas, e principalmente as pessoas jurídicas de pequeno e médio porte. Por exemplo, hoje, muitas vezes, uma instituição financeira precisa ter conta em 1, 2, 3, 4 bancos, né? Mas ela não consegue, de uma forma muito fácil, fazer o seu fluxo de caixa de uma forma integrada. Por quê? Porque ela precisa colher essas informações, e o fluxo de caixa financeiro mesmo, lá do conciliação mesmo do caixa. Da conciliação. Então, ela tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de fazer essa captura dessas informações,
uma falta de padronização e, muitas vezes, por uma falta de acesso, ok? Então, você já tem algumas empresas no mercado brasileiro, assim como você tem em outros países, que tentam fazer essa conciliação, mas isso é feito de uma forma ainda difícil. As informações elas não chegam padronizadas, as informações não têm abrangência do que as empresas precisam, né? Então, essa é uma facilidade beabá, eu diria, de se conseguir. Isso, de certa forma, vai valer também para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica isso às vezes é fundamental, porque geralmente a pessoa física ela tem um banco que ela trabalha, uma instituição financeira que ela trabalha, ela pode até ter conta em outros bancos, mas ela geralmente ela usa como o seu fluxo principal um único banco. As PJs, geralmente, elas precisam trabalhar com vários bancos e ela tem essa dificuldade. Então, essa é a primeira reunião. E essa primeira reunião, depois vem também com soluções de como eu vou usar essas diferentes contas em diferentes instituições financeiras, maximizando o meu uso delas, entendeu? Então, se eu vou fazer um pagamento numa ou outra instituição financeira, porque numa eu tenho dinheiro, na outra eu não tenho dinheiro, se eu quero que uma conta que está sem dinheiro, automaticamente ela transfira o dinheiro para outra conta, porque com fluxo de informações eu vou saber quem está deficitário, quem está superavitário dentro da minha conta, eu vou poder organizar melhor o fluxo de pagamentos junto a fornecedores, maximizando meu fluxo de caixa e também meus custos e eventuais tarifas. Isso tudo são coisas que o Open Bank vai propiciar. O que a gente vai demandar é o quê? O que a sociedade vai demandar? Vai demandar alguém chegando e oferecendo essa funcionalidade. Então, isso daqui, eu diria o seguinte, hoje, eu tenho certeza que isso é o básico do que o Open Bank vai oferecer. O que ele vai oferecer daqui 3 anos, 4 anos, vocês vão desenvolver isso, entendeu? Vocês vão identificar como que você vai conquistar o seu cliente, como que você vai manter o seu cliente, porque você vai oferecer para ele funcionalidades que vão facilitar muito a vida dele, entendeu? É isso que vai propiciar. A gente, quando vai para a pessoa física, a gente vê várias outras iniciativas positivas. A própria reunião de informações que estão dispersas em vários provedores financeiros. Hoje, existem já empresas que fazem isso, mas, de certa forma, elas tiveram que brigar e marretar e dar muito em ponta de faca e não conseguem fazer de uma forma ainda muito eficiente. Com o Open Bank, isso vai ser muito facilitado, ok? Hoje, se eu tenho 2 contas correntes em contas em bancos diferentes, eventualmente eu posso estar entrando num cheque especial numa conta e na outra eu estou com um super saldo e elas não se falam e eu posso vir com uma solução de uma fintech ou do próprio banco, do banco A, do banco B, do banco C, e criar essa funcionalidade. Você me permite ter acesso à tua conta lá no outro banco, que se ela ficar deficitária, eu te cubro aqui por um cheque especial, uma taxa super competitiva. É uma solução que a gente pode criar. Então, tem inúmeras soluções, e aqui não sou eu acho que o grande papel do Banco Central, a gente não tem a pretensão de inovar. A gente está criando uma plataforma de inovação para vocês. Entendeu? Boa sorte. Trabalhem firme nisso e explorem isso, porque a gente está querendo criar essa plataforma para vocês. E só para complementar essa parte, paralelamente, a gente está criando também, já criou, né, o próprio figura do Sandbox, e está dentro da prioridade do Sandbox, das prioridades do Sandbox, projetos que apareçam, projetos relacionados ao Open Bank, a Pix, a própria agenda de sustentabilidade, que é outra agenda que a gente introduziu recentemente, e aí a gente recebeu já as propostas, várias propostas
inclusive de instituições incumbentes dos grandes bancos, querendo trabalhar projetos específicos de Open Bank, que a gente vê com muito bons olhos. E o que o Banco Central vai fazer dentro do do Sandbox, com um olhar no Open Bank? A gente vai olhar exatamente o quão inovador é aquilo e se a gente precisa, inclusive, modificar a nossa regulação ou nossa prática de supervisão. Para quê? Se a inovação for super positiva, a gente está 100% aberto a mexer na nosso arcabouço regulatório para permitir que aquilo flua. Tá? No final das contas, o objetivo principal do Banco Central com tudo isso é o seguinte, é satisfazer cada vez mais o cidadão, a sociedade brasileira, as empresas brasileiras com produtos e serviços financeiros cada vez de melhor qualidade. Em relação ao iniciador de pagamento, essa é uma funcionalidade que a gente criou, que ele tem, acho que, um objetivo principal. Eu estou aqui navegando na internet, entrei no e-commerce lá qualquer e quero comprar algum produto ou contratar algum serviço, eu já começo a minha iniciação de pagamento ali, sem ter que buscar outros caminhos, tem que entrar no meu banco para fazer aquele processo de inicialização de pagamento. Então, a figura também, ele ajuda muito na jornada do cliente, aí no caso de aquisição de um produto ou serviço não financeiro, mas que ele precisa de uma solução financeira para viabilizar aquilo dali, e essa solução passa por um iniciador de pagamento que, eventualmente, vai estar facilitando esse início desse processo num site de uma instituição não regulada. Perfeito. Ficou super claro. Eu acho que aqui valeria a pena a gente passar a palavra para o Cavagnoli para falar um pouco para a gente de como que a gente enxerga aqui que a relação do banco, né, com os clientes pode ser melhorada e a aplicabilidade de todo esse arcabouço, desse compartilhamento de dados que o Open Bank vai permitir que aconteça de forma organizada. Obrigado, Gabriela. Damaso, queria novamente agradecer aqui pelas suas colocações extremamente interessantes e provocativas, e ajudou a gente a entender aqui um pouco mais o escopo, né, do que está sendo feito aí com o Open Banking. Eu vejo aqui, Gabi, que a gente tem um espaço muito grande, até pegando aqui a continuidade da fala do Damaso, né, para a visão e para a construção de soluções. Acho que essa, para mim, vai ser a grande chave, porque, como ele bem falou, o Open Bank, ele cria uma base, né, um arcabouço de possibilidade de inovação, né, regulada, mas ele não define, eu brinco assim, né, ele não faz um trilho para um trem andar sobre ele, né, só, ele está fazendo um oceano, né, para você navegar. E como todo bom oceano tem que ter suas regras, né, de navegação e tudo, mas eu acho que isso permite uma criatividade muito forte. Então, vai ser essencial na relação dos clientes com o banco a gente poder estar próximo para primeiro desenhar o que vão ser essas jornadas, as necessidades, né? Elas vão ter que ser entendidas de uma forma até não pensando em certas limitações, como, por exemplo, de informação que você tinha antes, que agora podem ser otimizadas com o Open Banking, você poder desenhar isso junto, né? E aí sim, pensar em que tipo de dado você precisa e que está disponível para você poder juntar. Pensar que tipo de parceria você tem que fazer para poder estar conseguindo chegar a uma certa solução, né? Pensar que tipo de sistema você tem que desenvolver e evoluir. Então, acho que esse vai ser um caminho importante. Outro caminho, que eu vou até deixar para o Moisés falar mais, é como é que a gente começa a explorar esse mar de dados, né, que a gente vai começar a ter, e que vai ser uma novidade para os bancos, vai ser uma novidade para os clientes, vai ser uma novidade para a relação entre esse ecossistema todo, bancos, fintechs, clientes e demais participantes, e a gente vai ter que aprender a ver algum tipo de emergência de oportunidade também dos dados, né? Então, eu vou deixar essa parte aí para o Moisés. Mas eu fecharia aqui a minha pequena contribuição aqui nessa importância da proximidade, de entender a dor e o desenho de jornadas. E jornadas, às vezes, até muito além só daquela parte que a gente está acostumado a ver, né? Então, o Damaso falou super bem, quando você olha uma necessidade de um cliente, de, por exemplo, está fazendo toda a questão de agregar a informação dele, gerenciar, e em cima dela poder tomar ações, né, por exemplo, de nivelamento de conta, de otimização de fluxo,
eu falei, isso é uma jornada ampla, né? E que às vezes a gente não está acostumado a olhar em conjunto. Talvez a gente tenha que olhar outras jornadas de uma forma mais ampla na experiência do cliente. E quando você faz isso, você consegue, às vezes, desenvolvendo coisas próprias ou até com parceiros de ecossistema, levar um conjunto melhor para o cliente, onde ele pega e fala, poxa, eu tenho aqui algo resolvendo de começo a fim, né, o end-to-end, alguma dessas jornadas. Então, acho que a gente vai ter que estar atento para isso e estar desenhando isso junto com os clientes. Perfeito. Moisés, então, se você puder falar um pouquinho aqui para a gente sobre os dados que vão poder ser compartilhados, que forma esse compartilhamento deve acontecer, a qualificação aqui da segurança desse compartilhamento, acho que o pessoal aqui vai gostar de saber. Legal. Obrigado, Gabriela. Antes de falar sobre os dados, eu queria falar um pouquinho aí sobre a analogia que o Damaso fez com a internet. Acho que se cabe muito aqui ao ponto, né, porque a internet padroniza os protocolos de comunicação, né, mundiais e abre um sistema de informação muito importante. Depois, na evolução de software, a gente vê a orientação a serviços com as APIs, né, que também abrem os softwares para uma comunicação mais aberta. Eu acho que o Open Banking é baseado neste princípio, né, de comunicação aberta. E o open source também, né, dentro dos softwares, quando se abre esse sistema, né, de colaboração, né, do ecossistema, você começa a ver não só uma aceleração na inovação, mas você também vê uma aceleração na inclusão, né, das pessoas dentro desse ecossistema. Então, de volta aos dados aqui, o Damaso começou a fala dele ali sobre esse princípio central do Open Banking, que o cliente é dono do seu dado e, como dono do seu dado, ele tem essa liberdade de mover esse dado livremente e de forma aberta dentro do ecossistema financeiro. E isso traz para as empresas, né, primeiro, uma responsabilidade grande, ética e de segurança dessa informação, mas também uma possibilidade de inovação, como disse o próprio Damaso, né, a gente começa aqui de um princípio de começar a trabalhar num ecossistema aberto, onde eu, empresa, começo a conseguir entender e conhecer melhor o cliente, ter uma riqueza maior informacional e não só ter que contar com meus processos, né, tradicionais de birô ou coisas do gênero. Então, esse colocar o cliente no centro e este ecossistema aberto, ele permite com que as empresas consigam, né, inovar de forma a atender melhor este cliente e a incluir melhor este cliente dentro do ecossistema. Então, quando a gente pensa aqui da fase 1, acho que o Damaso já cobriu todas as fases, mas só para complementar aqui sobre os dados, né? Aqui na fase 2, a gente está olhando para os dados cadastrais dos clientes e saldos extratos de conta corrente, poupança, contas de pagamento pré-pagos e cartão. Na fase 3, a gente começa com a iniciação de pagamentos. E na fase 4, a gente começa a compartilhar também outros serviços financeiros, como seguros, previdência e investimentos. Então, eu acho que os pontos aqui finais do Damaso são super essenciais. Eu acho que o sistema se abre, né, para colaboração, para inovação, para inclusão. Acho que não só de novos players, mas também para a inclusão, né, de toda pessoa, né, natural que trabalha no ecossistema e que, às vezes, pode estar fora do sistema por uma definição, e no momento que se abre, né, de novo, o cliente se empodera mais do seu dono, do seu próprio dado e poder compartilhar, e as empresas de terem aqui todo um processo novo, né, de inovação dentro, né, dessa nova disponibilidade de dados que a gente tem. Se você puder falar um pouco para a gente, você falou bastante da questão do Banco Central aqui querendo criar o arcabouço regulatório para permitir que os bancos, as fintechs, façam a inovação e, conforme aqui o Cavanhaque e o Moisés falaram, conciliando todas essas particularidades, a questão da experiência do cliente e tudo mais. No papel de fiscalizador, o que o Banco Central espera aqui de comportamento, pensando principalmente nos incumbentes que vão estar ali mais precisando sambar mais aqui para conseguir fazer as coisas acontecerem? Qual é a expectativa do Banco Central nesse sentido de
acompanhar a atuação e o que os bancos, de fato, estão fazendo em termos de entregar o Open Banking conforme prevê aqui a regulação. Bem, primeiro, Gabriela, a primeira expectativa que eu tenho dos incumbentes é que, em vez deles sambarem, eles toquem a música para os outros sambarem, entendeu? Eu acho que a gente já passou da fase de achar que esse processo é um processo de inovação só para quem não é incumbente. Pelo contrário, esse processo é um processo de inovação para todos, né? Para quem está entrando, mas principalmente para quem já está aqui. Mal ou bem, vocês, as instituições incumbentes, já conhecem muito o sistema financeiro, já conhecem muito os seus clientes, eles têm essas informações. Então, a gente encara que o Open Banking é uma oportunidade para todos, tá? Com benefício maior para a sociedade, né? Então, essa é a nossa expectativa. E eu queria até voltar assim, a gente já teve medidas que a gente fez no passado, e eu sempre destaco que quando a gente inverteu a ordem de portabilidade contra salário, uns 3 anos atrás, que a gente tinha expectativa que os novatos, as IPs, iam demandar, ia acontecer. Aconteceu, mas quando a gente vai nos números, a gente vê que vários incumbentes saíram muito na frente e demandaram muito mais do que muitos outros novatos que a gente pensou que iam deslanchar em cima dessa regulamentação. Então, a primeira expectativa que a gente tem como regulador supervisor é que as inovações também venham dos grandes incumbentes, tá? A segunda expectativa para todo o sistema é cumprir a regra, tá? Nada mais, nada menos. Cumprir a regra pela ótica do Banco Central, né? A regra está aí, a gente tem requisitos regulatórios de implementação, de disponibilização de dados, tem requisitos de segurança, tem requisitos de jornadas. O que o Banco Central quer como denominador comum para todo mundo é que se cumpram a regulamentação, lembrando que a regulamentação foi pensada para a sociedade, para a eficiência do sistema financeiro. Tá? Então, eu acho que não teria muito mais do que falar assim, em termos da nossa expectativa. Agora, você perguntar assim, você espera de expectativa para o Open Banking, eu acho que a gente já mal bem já discutiu aqui, e nossas expectativas são bem grandes. Das nossas também. E aqui, Moisés, nessa linha a gente tocar a música nessa lógica aqui do Open Banking, se você puder dividir um pouquinho aqui com a gente, o que assim, na visão aqui nossa, você é bastante envolvido no mundo de tecnologia do banco, dos bancos como um todo, o que você enxerga que é o papel das instituições financeiras em criar essas ferramentas e mecanismos para garantir o acesso, principalmente a segurança da informação, que acho que é uma preocupação grande de quem não está nesse dia a dia, essa coisa da disponibilidade dos dados e o que isso vai ser feito, né? Qual que é o impacto aqui do ponto de vista de segurança? Isso é essencial, né? Acho que o tratamento ético e a garantia pela segurança e o sigilo da informação é algo que todas as instituições financeiras deverão prisar, né? Deverão estar colocando aqui como prioridade número 1. Né? O Open Banking ele se baseia aí, ancorado na LGPD, na lei brasileira, né? Então ele pede o consentimento, né, que seja expresso de forma clara e individual para cada instituição receptora. Então a gente tem aqui dentro desse sistema uma possibilidade de colocar o cliente, de novo, como eu já disse anteriormente, no centro do processo. Então, o cliente ele tem essa autonomia, né? Então, as empresas precisam de trabalhar de forma integrada e ética a garantir, né, que esse consentimento seja respeitado, essa finalidade desse uso seja respeitado e os processos
trabalhem para melhorar a experiência e trazer trazer inovações para o cliente. Então, ele vai além, essa necessidade nossa, ela vai além, de o que é bom para as empresas, mas ela tem que ser centrada no que é bom para o cliente, o que é bom para o ecossistema, o que é bom para a sociedade em geral, como foi o ponto final do Damaso agora. Perfeito. Bom, aqui, assim, a gente está chegando um pouco no final, acho que talvez tenha espaço aqui para a gente fazer mais umas 2 perguntas. Eu queria fazer, então, aqui mais uma pergunta para o Damaso. Você comentou a questão, deu alguns exemplos, né, de alguém que está fazendo uma compra e como fazer uma experiência mais fluida ali dentro daquele ambiente e, ao mesmo, para uma experiência de crédito, né, para você viabilizar uma determinada transação, você conseguir fazer dentro dessa mesma experiência, então a estrutura permitir que isso aconteça de forma mais bem integrada e tudo mais. Como é que vocês estão imaginando que seria aqui os impactos, até do ponto de vista de controles de risco, de ter todos esses agentes concedendo crédito e essa contabilização e essa combinação de informações, de novo, acho que um pouco aqui na linha até do Banco Central como fiscalizador, de tantas empresas menores, com talvez menos estrutura, entrando nessa lógica de crédito, principalmente, e como é que isso cria, ou não cria, né, porque ninguém quer isso, um risco sistêmico para o mercado, dado que a gente vai ter tanta gente envolvida aqui nesse processo, potencialmente, né, tantos players envolvidos nesse processo. Então, Gabriela, 2 pontos aqui para a gente esclarecer, pegando até um ponto do Moisés e o teu ponto aqui. Não há aspecto de segurança e de estabilidade financeira nenhuma novidade. A segurança, ela é plena, 100%. A gente está tratando de instituições reguladas e supervisionadas que elas, para a própria sobrevivência delas, elas têm que ter o zelo total com as informações, assim como ela tem que ter o zelo total com os fluxos de pagamento, de recursos, que você já tem, seja uma IP pequena, seja uma instituição grande, tem regras e tem que ser cumprido, tem regras de conduta, tem regras de compliance, tem regras de segurança cibernética, e se aplica exatamente da mesma forma e sempre tem o supervisor olhando todo o processo. Então, eu te diria assim, na parte de segurança, não tem novidade. Na parte de estabilidade financeira, também não tem novidade, porque hoje o mercado brasileiro, ele já é um mercado diversificado. Você já tem inúmeras instituições concedendo crédito, inúmeras instituições fazendo transações de pagamento, inúmeras instituições que aí tem até uma parte que é competência da CVM de investimentos, aplicações financeiras, e a coisa funciona perfeitamente. Por quê? Porque a gente tem toda a informação, a gente tem todo o controle, e as próprias instituições financeiras, elas precisam ter isso, porque hoje, se você tem algum problema de vazamento, se você tem algum problema de algum desalinhamento, o risco é muito grande para a própria instituição financeira, nem só para o sistema, entendeu? Então, as próprias instituições financeiras têm todos os cuidados, todos os controles, seguem todos os normativos, e o Banco Central está aqui para acompanhar tudo isso e ser tempestivo na sua atuação quando necessário. Ok? Perfeito. Acho que está bem claro, e, de novo, para poder respeitar o tempo que a gente tinha combinado, eu gostaria de que vocês pudessem fazer aqui algumas considerações finais para a gente poder encerrar. A gente recebeu bastante pergunta aqui pelo chat, a gente vai organizar essas respostas para disponibilizar as respostas para quem está aqui nos ouvindo, mas acho que aqui já cabe a gente fazer algumas considerações finais sobre o evento e sobre essa lógica aqui dessa mudança tão importante que está sendo gestada aqui, já praticamente nascendo, de mudança no mercado financeiro aqui no Brasil. Acho que o Cavagnoli pode começar aqui, podemos fazer
na ordem aqui que eu estou enxergando. Tá bom. Eu vou fazer super rápido aqui. Realmente queria agradecer muito, Damaso, pela tua presença, pelas tuas colocações. A gente procurou aqui trazer as dúvidas que os clientes, né, trazem aqui para a gente e extremamente importante estar aqui ouvindo você, a gente aprendendo aqui junto. Então, queria agradecer muito pela tua presença, queria agradecer Moisés também por estar aqui com a gente, Gabriela por ter super bem conduzido aqui a nossa interação e todo mundo que está assistindo também e prestigiando aqui a gente nesse momento. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado aí pela produção do evento, Damaso, Marcos. E é um prazer estar aqui. Adoro a conversa do ecossistema aberto, né? Eu acho que desafios estarão à frente, mas que é inclusão, né? Eu acho que o ecossistema aberto vai permitir bastante inclusão, bastante inovação, e é para isso que a gente está no jogo, e a gente vai continuar aqui tratando os dados dos nossos clientes de forma segura, de forma ética, de forma responsável. Então, obrigado aí de novo, e grandes novidades a seguir aí nos próximos capítulos do Open Bank. Grande abraço a todos. Bem, eu teria N mensagens aqui para passar para todos aqui, para os clientes, para o cidadão e para as instituições financeiras, mas acho que um ponto importante, sim, o mercado brasileiro tem inúmeras oportunidades ainda, entendeu? Então, inúmeras oportunidades a serem exploradas e de desenvolvimento, de crescimento. A gente tem que ter um olhar para essas oportunidades e saber preencher isso. A tecnologia, a digitalização, ela rompeu inúmeras barreiras que eram barreiras importantes para o processo de inclusão. Hoje em dia, ficou muito fácil incluir e barato incluir. E a sociedade, ela, principalmente com mobile, com celular, mas também com via internet, você alcança onde você não conseguia alcançar alguns anos atrás. Então, o que eu sugiro assim, para o consumidor, de uma forma geral, eu fazer até, acho que a primeira vez essa analogia aqui, eu durante muito tempo desenvolvi em cima de VBA, em cima de programação de Excel, e sempre eu falava assim, pô, eu quero fazer isso. Aí ela caçava e né, conseguia fazer. Então, ele tinha a plataforma lá para permitir eu alcançar aquele objetivo que eu queria. Então, o cidadão, empresas e famílias precisam chegar para a instituição financeira e falar assim, sabe o que eu queria? Eu queria um negócio assim, assim, assado, porque isso ia facilitar a minha vida. Essa é a minha sugestão para o cliente. Ele tentar também ver. E para a instituição financeira é o seguinte, você tem que olhar o que o cliente quer, o que vai agradar o cliente e criar uma jornada super fácil para ele, entendeu? Há uns 3 anos atrás, uns 4 anos atrás, eu tive a grande oportunidade de conversar com o CEO daquele DBS, que é um banco lá de Singapura, e naquele ano ele tinha sido eleito por uma revista internacional como o banco mais inovador do mundo. E ele me falou uma coisa que hoje em dia, depois eu já vi várias pessoas falando. O cliente, quando vai no banco, ele não vai atrás de um financiamento imobiliário. O que ele está querendo é a casa. O financiamento imobiliário é a solução dele. Então, você tem que entender a cabeça dele também. Quanto mais entrave tiver nessa relação para ele alcançar o objetivo final dele, menos ele vai gostar dessa instituição financeira, mais ele vai gostar de uma outra que ofereça facilidade. A gente vê isso no nosso dia a dia. Então, acho que o que o Banco Central está dando para o Sistema Financeiro Nacional é uma plataforma para vocês desenvolverem, conquistarem os seus clientes com soluções, com praticidade, com funcionalidades para eles. E a ferramenta está na mão de vocês agora, vai estar na mão de vocês agora. Eu desejo todo sucesso para todo mundo.
Obrigada pela didática, acho que não só pelos pontos esclarecedores, foi muito didático ouvir aqui a sua explicação e os pontos de vista do Banco Central sobre Open Bank. Não é um assunto, como não é algo do dia a dia das empresas e das pessoas, é sempre alguma coisa que causa um certo temor. Então, queria agradecer aqui novamente pela sua disponibilidade, pela clareza e pela didática em colocar aqui os pontos, e agradecer também o pessoal que participou, que nos prestigiou aqui nessa tarde de hoje. De novo, a gente pretende fazer uma série de eventos relacionados ao tema, justamente para dar este conforto ao cliente e reforçar essa perspectiva que o Damaso bem colocou, de ter o cliente de fato no centro, de forma genuína, entendendo que o cliente quer comprar uma casa, ele não quer um financiamento. Então, acho que a gente está muito nessa lógica aqui dentro. E obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado novamente, Damaso. Obrigado, Moisés. Obrigado, Gabriela. Obrigado a todo mundo que assistiu. Falou.